exemplo, eu comecei pela main clause, que é a frase principal. I will buy some new shoes if I have enough money. If the train is delayed, she will be late. Se o trem estiver atrasado, né? Se o trem demorar, ela chegará tarde. She will be late if the train is delayed. Ela chegará tarde se o trem estiver atrasado. Então, como você vai começar a sua conditional, não tem problema se você vai começar pela if clause ou se você vai começar pela main clause. O que você tem que lembrar é que a if clause tem uma estrutura e a main clause tem outra estrutura. No caso da first conditional, que é a primeira condicional, né? Deixa eu falar da estrutura, depois eu volto lá. Eu não coloquei a estrutura, mas vou falar, vamos lá. Na if clause, que é a frase do se, né? A gente vai seguir, a gente vai utilizar o simple present, tá? Que é o presente simples. Então, na if clause, simple present. E na main clause, que é a frase principal, a gente vai utilizar o simple future, que é o futuro simples. Ok? Bom dia. Simple present foi o que vocês aprenderam lá no 7º ano, tá? A gente vai relembrando aí algumas regrinhas do simple present. Deixa eu abrir aqui para a gente relembrar algumas coisas. Em que ocasiões a gente vai utilizar a first conditional? Ela descreve uma situação particular provável de acontecer no futuro, tá? É embasada em uma condição, por isso o uso do pronome se, e é formada por duas frases. Todas as condicionais são formadas por duas frases. A do if e a principal, tá? Mas elas são utilizadas em situações diferentes. No caso, a primeira condicional é utilizada para falar de coisas prováveis de acontecer, ok? Se não chover, eu irei à praia. Então, é provável que eu vá à praia, mas existe uma condição. Que condição é essa? Que não chova, tá? Vamos relembrar aqui algumas regrinhas do Simple Present. O Simple Present é simplesmente sujeito, verbo, objeto, né? O verbo normal. Então, eu falo, Gabriel, não, Gabriel, vou botar Gabriel não, vou falar, they play soccer on Saturdays. O que está escrito aqui? O que está escrito? They play soccer on Saturdays. Eles jogam futebol aos sábados, né? Se eu quiser colocar essa frase na forma negativa, como que fica? Eu tenho que usar o verbo auxiliar do simple present. Quem lembra quais são? São dois, né? Porque a gente tem um para a terceira pessoa do singular e a gente tem um para as demais pessoas. Alguém lembra quem são? Tá. Sim. O not é na forma negativa, mas qual é o verbo auxiliar? A gente tem o do have é do present perfect que nós aprendemos esse ano. O did é do simple past, do passado. E do presente? Is, are. Do e does. Ah. Lembra? São esses dois verbos auxiliar, né? Nesse caso aqui, a gente vai usar o do ou does na frase. O do. O does só é usado para a terceira pessoa do singular, né? He, she, it. Isso mesmo. Então, na forma negativa, fica como? They don't
play soccer on Saturdays. They don't play soccer on Saturdays. Eles não jogam futebol aos sábados, né? E se eu falar assim, Gabriel plays video game with Gustavo. Oi, amor. Isso aí. Fala. Não. O do a gente usa para esses pronomes aqui, ó. I, you, we e they. Lembra? E o does a gente só usa para a terceira pessoa do singular. Só para a terceira pessoa do singular. No caso aqui, ó, por que quando eu conjuguei o verbo play com esse sujeito aqui, Gabriel, eu coloquei S? Lembra dessa regra? É a única vez, né, situação em que a gente vai mudar o verbo quando ele estiver no simple present. Ou seja, quando o verbo está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, né? Gabriel é terceira pessoa do singular porque é he, tá? Então, quando o verbo está no presente simples, sendo conjugado na terceira pessoa do singular, ele sofre alteração. Ele recebe S, ES ou IES. Aí vai depender do final do verbo, tá? Isso é matéria antiga, a gente só está relembrando. Então, Gabriel plays videogame with Gustavo. Se eu colocar my father, que é o quê? Meu pai. Na terceira pessoa do singular, qualquer verbo que eu usar aqui vai sofrer alteração. Então, eu vou usar o verbo wash. Termina com SH. Nesse caso, o verbo vai receber ES, tá? My father washes his car on weekends. O que seria wash? Quem sabe? Lavar nos fins de semana. Então, meu pai lava o carro dele nos finais de semana, tá? Washer vai ficar washes, porque o verbo está sendo conjugado na terceira pessoa, que é my father, ok? Agora, se fosse assim, my brothers, está na terceira pessoa do singular? Não. Se fosse brother, seria um só. Ok, mas aqui a gente está falando de mais de um, então não é terceira. My brothers watch TV every day. Meus irmãos assistem TV todos os dias, tá? Então, só lembrando dessa regrinha de terceira pessoa do singular, quando tá e quando não tá. Oi? Isso, meus irmãos assistem, tá? Quando a gente traduz para o que é comum para a gente, né? Exatamente. Então, vamos lá. No caso, se eu for transformar aqui, se eu quiser falar que o Gabriel não joga videogame com o Gustavo, vai ficar como? Gabriel don't? Gabriel doesn't. Para quem está entrando agora, eu só estou dando uma revisãozinha sobre o simple present, tá? Não precisa copiar. So, Gabriel doesn't plays videogame with Gustavo. Vai ficar assim? Acerta essa frase? Gabriel doesn't plays videogame with Gustavo. Eu acho que O play. Exatamente, a Amanda falou. Eu vou tirar o S aqui. O play volta a ser play, né? No caso, o plays vai perder o S. Por que isso acontece agora? Porque, como a frase é negativa, nós precisamos utilizar o verbo auxiliar. Quando a gente usa o verbo auxiliar na frase, o verbo principal, ele
volta ao normal, né? Então, ele perde aquela alteração, ele perde o sufixo que ele tinha recebido, tá? A mesma coisa que vai acontecer se eu colocar my father doesn't wash. Oi. Na farmácia. É toda hora isso acontece. Weekends. Então, meu pai não lava o carro dele nos finais de semana, tá? Então, aqui, como eu coloquei na forma negativa, a frase recebeu o does, por isso, o verbo principal voltou ao normal, perdeu o sufixo que ele havia recebido, tá? Então, é basicamente isso. Então, a gente vai utilizar esse tempo verbal para formar as condicionais. No caso, a primeira condicional, tá? Como eu coloquei lá, eu não sei se eu tinha colocado isso no caderno de vocês, mas é importante vocês copiarem aí. Estrutura. First conditional. Estrutura da primeira condicional. If clause, que é a frase do if, vai ser sujeito mais simple present. Hoje é dia 22. Ai, sujeito não, peraí. É if mais sujeito mais simple present. Main clause, que é a frase principal, vai ser sujeito mais simple future. Como que é formado o simple future? Sujeito mais simple future mais o complemento. If it doesn't rain, I will go to the beach. Então, eu coloquei aqui uma condicional separada, né? Para vocês entenderem como que funciona a estrutura dela. Então, vamos seguir aqui, ó. A estrutura funciona como? Primeiro, a gente usa o if, depois o sujeito da frase, depois simple present e o complemento. Então, aqui, ó. If, aí o sujeito é it. If it doesn't rain. Aqui, depois do verbo, não tem nenhum complemento, né? Termina no verbo. Então, se não chover,
tá? Por que doesn't rain? Porque a minha frase está negativa. Então, eu tenho que usar, né, o simple present na forma negativa. Se não chover. E depois a frase principal, sujeito, I, simple future, will go, e o complemento, to the beach. Ok? O simple future, que é o futuro simples, sempre vai ter will. Okay? O futuro simples, a gente sempre utiliza will antes do verbo. Will go, will play, will watch, will travel, will work, tá? E a forma negativa do will fica como? Will mais not. Alguém lembra como que fica? Pode ser will mais not, né? Eu posso escrever will not, ou pode ser won't. Que é a forma negativa, tá? Vou colocar alguns exercícios para a gente praticar. Pega para mim, por favor. Bom dia. Foi demais? Tem gente copiando a estrutura ainda? Não? Oi? É o verbo, é um verbo. Pode ser pegar, pode ser. Aí está no sentido de chegar. Se ele tiver com outro, por exemplo, get in, pode ser entrar, get out, pode ser sair, entendeu?
Aí depende do contexto. Obrigada. Posso descer? Tem alguém lá na A e na B? Acho que ela desistiu de vir. Não deve vir hoje, não. Não sei se ela está aqui, que eu não sei o pessoal que é. Sorry. Nossa, verdade. Oi? Hã? Aham. É porque eu tinha esquecido aqui, eu peguei hoje, aí estava com água, eu vou lavar. Então. Que era minha. Posso? Vitor, pode descer?
Pronto. Aí eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, ok? Presta bem atenção. Vê qual é a frase do if, você vai usar simple present. Quando for a frase principal, aí vai usar o simple future, tá? Quando tem o not entre parênteses, significa que você tem que colocar na forma negativa, tá? Bota mascarado.
Tem alguém copiando ainda? Tentou não, Vitor? Tentou não? Conseguiu? Acabou, Pedro? Tem mais alguém copiando? Pode. Foi? Acabou? Acabou?
Então, vamos lá, gente. Olha só. Primeira coisa que vocês precisam observar, né? É se aqui começa pela frase do if ou se começa pela frase principal, né? Se começar pela frase do if, a gente já sabe que todos os verbos, né, na if clause estão no simple present. Então, eu sei que o verbo aqui tem que estar no simple present. Se começar pela frase principal, eu sei que eu tenho que colocar o verbo no simple future, tá? Então, aqui, a maioria das frases vão começar pela frase do if. Então, vocês vão usar o simple present, presente simples. Vamos lá. If I é terceira pessoa do singular? Não, é primeira. Eu preciso mudar o verbo no simple present na primeira pessoa do singular? Não. Não. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é repetir o verbo. If I go out tonight. Se eu sair hoje à noite. Sempre que o verbo estiver no simple future, ele não muda. Eu só tenho que colocar o que antes dele? Will, exatamente. Então, vai ficar will call. So, if I go out tonight, I will call you. Se eu sair hoje à noite, eu te ligarei. Ok? E a letra B, como ficou? If you Get. late, I will be angry. Se você se atrasar, eu ficarei chateado. Então, não muda o verbo aqui na letra B, porque o sujeito é o you. E aqui na main clause é só a gente colocar o will antes do be. Se agora a gente vai formar a frase negativa, tá? Só na if clause. If we, como que fica? Don't not? Don't see. If we don't. Quando você usa o don't, Michael, você já está colocando not ali, entendeu? Tá o do e o not juntos. Então, você não precisa repetir. Então, if we don't see each other tomorrow. Para você saber, aqui no entre parênteses. Isso. Quando tiver o not antes do verbo entre parênteses, significa que a frase é negativa. Então, você pode. Então, você tem que colocar o se, né, que é o verbo, na forma negativa. Então, na forma negativa, ele vai ficar don't see, tá? If you... Sim, a não ser que... Aí você tem que ver o sujeito da frase também. Se aqui, ao invés do we, fosse she, aí não seria don't, seria o quê? Doesn't, tá? Então, você tem que observar o verbo. If we don't see each other tomorrow, we... Esse é fácil. We'll talk.
Na frase principal, são duas frases que a gente tem aqui, ó. A frase do if, vou colocar aqui de outra cor. A frase do if, né? E a frase principal, que vem depois da vírgula, nesse caso aqui. Então, a frase do if, você vai usar simple present. Na frase principal, simple future. Por isso que você tem que usar o will antes do verbo. Porque o simple future é will e o verbo, ok? If he, letra D. Mas tem not aqui? Não. O doesn't você só usa se for negativo, tá? Se tivesse o not aqui, aí você colocaria. Mas como não tem, vai ficar come, if he come. Tá certo isso? Não está certo. Por quê? O sujeito é he, que é a terceira pessoa do singular. Quando o sujeito está na terceira pessoa do singular, o verbo sofre alteração, ele recebe S. If he comes, se ele vier, e aqui? Will be. I will be surprised. Eu ficarei surpreso. O que é the weather? O tempo. É o tempo, né? O clima. Então, the weather é terceira pessoa do singular? Sim. Exatamente. So, if the weather... Aqui é negativo, tá vendo, Michael? Porque tem o not. Então, como que vai ficar essa frase na forma negativa? Eu tenho que usar don't or doesn't. Terceira pessoa do singular, eu uso doesn't. If the weather doesn't improve, se o tempo não melhorar, we... Aqui também agora eu vou ter que colocar na forma negativa. Como que fica mesmo will not? Won't. We won't. Have a picnic. Se o tempo não melhorar, nós não teremos um piquenique. O don't eu uso no presente. Se eu falo I don't play videogames, eu não jogo videogames. Estou falando no presente. O won't é para eu falar de futuro. Se eu falar I won't go to the movies, eu não irei à praia, tá? Então, um é o verbo auxiliar do presente, o outro é o verbo auxiliar do futuro. If she don't or doesn't? She don't or she doesn't? She doesn't. If she doesn't go to bed early, se ela não for para a cama cedo, o que vai acontecer? She will be tired. Ela vai ficar o quê? Cansada. G. If you eat all this cake, não mudo nada aqui, só repito o verbo. O que é it? Comer o quê?
todo o bolo, todo, né? If you eat all this cake, you will feel sick. Sentir. Então, você vai se sentir mal. Se sentirá mal. A última. E como que vai ficar a letra H? Want. Muito bem, irmã. Eles não ouviram o que você falou, então deixa eu ver se eles vão acertar, porque eles estão aqui batendo papo. Como que vai ficar a letra H? Ah, he don't. Não falei que eles não ouviram? He don't get. Certíssimo. Tá certo isso? Nem don't, nem doesn't. Não, nem get só. Exatamente. Por que que vai ser won't? Porque essa condicional aqui, essa primeira condicional, ela está começando pela if clause. Não, eu inverti. Agora eu comecei pela frase principal. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Ó. Não tem o if aqui na frente. Quando não tem o if, significa que essa condicional não está começando pela if clause. Ela está começando pela main clause, que é a frase principal. A frase principal é simple future, é will. Né? Eu tenho que usar o will, como eu usei nas de cima. Só que as de cima eu sempre comecei pela if clause. Agora eu inverti a posição das frases. Então vai ser he won't get a better job if he negativo também. Eu usei já o simple future, agora eu tenho que usar o simple present, né? He o quê? He doesn't has. Se ele não conseguir se ele não conseguir, não. Ele não conseguirá um emprego melhor se ele não passar no exame. Abra um livro lá na página 136. Tem alguém aqui na sala fazendo a correção ou já terminaram? Tem alguém do online ainda copiando ou posso tirar? Pode tirar. Pode tirar. Página 136.
Fazer a chamada rapidinho, gente. Adam. Amanda. Presente. Ana Clara. Andiara. André. Ana Luísa. Conceição. Tô aqui. Beatriz. Presente. Caio. Davi. Gabriel. Gabriela. Presente. Gabriele. Eu. Gustavo. João Gabriel. João Guilherme. Presente. João Pedro Portela. João Pedro Goulart. João Vitor. Júlia Marinho. Presente. Júlia Pacelli. Presente. Cailane. Leandro. Presente. Letícia. Eu. Lucas. Luiz. Maicon. Maria Eduarda. Matheus. Nicolas. Eu. Pedro. Sara. Tô aqui. Vitor Pereira. Vitória Gonçalves. Vitor Costa. Vitória Andrade. Tô aqui. Vamos lá, página 136. 136. Ai, ai, hein?
Read the post of a website that helps teenagers to deal with situations and conflicts they are going through. Então, esse post aqui, são dois, né? São dois? Porque o outro está na outra página. Estão relacionados ao quê? Conflitos adolescentes. Exatamente, conflitos adolescentes, né? E aí o autor do website, né, o dono do site, está ajudando os adolescentes a lidar com esses conflitos. Estou atrapalhando aí o diálogo? I'm a very shy person. Ela é uma pessoa muito o quê? Ela não, ele. Tímido, né? I panic when I have to talk in public, especially in front of my classmates. Então, ele entra em pânico quando, Davi? Quando que ele entra em pânico? Ah, não, tá, Quando ele tem que falar em público, né? Principalmente na frente de quem? Dos colegas de classe. I feel like I'm failing at every oral presentation and group discussion. Ele se sente como se ele tivesse o quê? Falhando, né? Sempre em apresentações orais ou discussões em grupo. Can you help me to figure this out? O que é figure this out? Compensar isso. A resolver, né? Então, você pode me ajudar a resolver? Ricardo, 15 years old, tem 15 anos. Aí o autor do site, né, que é o Robson, Dr. Robson, says, for dealing with your anxiety of talking in public, I recommend that you practice relaxing exercises at home and even at school. Então, o que ele está recomendando? Para que ele pratique o quê? Exercícios relaxantes, né? Just before oral presentations and group discussions. Sempre antes, né, da apresentação das discussões. For example, Goulart, vira para frente. Acorda para a vida. For example, taking deep breaths and having positive thoughts are exercises that can help you to calm you down. O que é taking deep breaths? Respirar fundo, né? Antes de começar a apresentação. E ter o quê? Pensamentos positivos, tá? Então, são dois exercícios que podem ajudá-lo a ficar calmo. My second suggestion is that essa palavra existe. Rehearse what you say in front of a mirror or with your family and friends you trust. With family and friends you trust. Então, a outra sugestão é para que ele faça o quê? Ensaie, né, o que ele vai falar na frente de um espelho ou com a família e amigos que ele confie. And most importantly, instead of expecting to fail, believe you can do it. Então, mais importante de tudo, antes de acreditar que você vai falhar, né? Ao invés de acreditar que você vai falhar, acredite que você é capaz de fazer aquilo, tá? Acho que todo mundo, no fundo, tem problema para falar em público, né? Só que tem gente que tem pânico mesmo, igual ele falou, entra em pânico, não consegue, enfim. Eu sei. Você não tem problema nenhum, mas tem gente que tem. Às vezes tem aluno que fala pra caramba, igual você assim, mas na hora de apresentar um trabalho fica um pânico, né? Porque aí você tá aqui, toda a atenção tá voltada para você. Então, vamos lá. Answer the questions. Who wrote the message and how old is he?
Vocês entenderam? O que é wrote? Escreveu? Escreveu. É o passado. Wrote é o passado de write, né? Então, quem foi que escreveu a mensagem? Quem? Ricardo. How old is he? É tipo um site que você vai lá e coloca seu problema para ver se a pessoa te ajuda, te dá uma dica. Isso. Tipo um blog. Ricardo. "15 years old. And what is the situation reported in the message?" Qual foi a situação que ele reportou? Ele tem o quê? Yes, he panics when he has to talk in public, né? Ele entra em pânico toda vez que ele tem que falar em público. Ele é o quê? Ele é muito tímido. He is shy and he panics when tá dando para ler? So he is shy and he panics when he has to talk in public. Ai, desliga esse negócio aí, gente, pelo amor de Deus. Que calor é esse que vocês estão sentindo? What is your opinion about the doctor's advice? Qual é a sua opinião sobre o conselho do médico? Do you think it's a good advice? Vocês acham que é um bom conselho? Não, por quê? Ótimo. Um bom conselho, né? Pensar positivo. Ter bons pensamentos. Infelizmente, né? A maioria das pessoas acaba se auto-sabotando. Então, às vezes, você nem fez ainda uma coisa que você tem que fazer, por exemplo, sei lá, uma apresentação, uma prova muito importante, né? Ano que vem vocês vão para uma escola diferente. Alguns alunos já fizeram ou vão fazer, não sei, alguma avaliação para entrar. E a gente tem que ter sempre pensamento positivo de que a gente é capaz de fazer, né? Mas a nossa mente, às vezes, ela nos auto-sabota, ou seja, ela fica falando para a gente assim, não vai, não vai. Então, a gente tem que tentar não pensar dessa forma, né? E acreditar na nossa capacidade. Então, no caso de apresentar em público, né? Adam falou que não tem problema nenhum com isso. Alguém aqui tem problema com isso? De se apresentar em público? Amanda tem problema? Então, tenta fazer e seguir esse conselho. Não funciona. Não. É o quê? Né? Porque aqui você já tem uma intimidade. Não funciona, Amanda? Você já tentou?
Não, mas sei que não vai funcionar. Mas se você não tem um topo, como é que você sabe que não vai funcionar? Você já vai Professor, começando. Menos. Já vai começando, entendeu? Ah, hoje tem apresentação de um trabalho, exemplo. Já vai respirando fundo, acorda. Entendeu? Agora, esse professor, negócio de ensaio. Oi, alguém falou? Quem falou? quando eu era mais novo, eu ficava assim. Aí depois eu comecei a, tipo, só ignorar as pessoas que estão em volta e eu fazia o trabalho. Começou a ignorar. É, tipo, eu fingia que a pessoa não tava ali e tal. Ou, tipo, só focava em uma pessoa que tava próxima. Exatamente, é uma boa alternativa também, né? É um bom método também fazer isso. Por exemplo, né? Quando eu estou aqui tentando dar aula, vou colocar vocês no meu lugar. E aí, o povo está conversando lá atrás, ou aqui na frente, né? Eu foco em quem está olhando para mim. Eu chamo a atenção, óbvio, né? Mas aí eu foco em quem está olhando para mim. Mas eu já superei esse medo de apresentação, né? Depende, né? Na sala de aula é uma coisa, mas aí quando a gente tem que fazer alguma coisa assim, quando a gente sabe que a gente vai ser avaliado, é impossível não ficar nervoso, né? Quando você sabe que você está sendo avaliado, que aquilo ali, sei lá, está valendo nota, enfim, é impossível não ficar nervoso, mas a gente tem que tentar fazer esses exercícios aí para relaxar, tá? If you were the doctor, what advice would you give? Se você fosse o médico, se fosse um colega seu que estivesse te perguntando isso, qual conselho você daria a ele? Para ele fazer o quê? Ó, o Nicolas já até deu essa resposta antes de perguntar. Foi Nicolas, não foi que falou? Foi? Que ele tenta ignorar. Tipo assim, foca, sabe? Às vezes, para não ficar olhando para um monte de gente assim, ficar nervoso, às vezes ele foca em uma pessoa só para apresentar. Não pode ficar se aterrorizando antes, né? Entendi. Tem que estudar aquilo ali que tem que apresentar e. Entendi. Não ter né? Não ter pensamentos negativos. Fala, Pedro. Peraí. Deixa eu ouvir aqui o colega. Fala. Exatamente. Acreditar em si mesmo, né? É muito importante. Meditar. Meditar. Mas eu nem sei fazer isso, Amanda, você sabe? Foi Não foi a Bia. Amanda, não. Fui eu. Foi quem? Fui eu, Bia. Oi, Bia. Eu não sei meditar, não. Você Tem sabe? um aplicativo que ensina. Minha médica que eu disse. Que é Eu bom. não sei nem se eu tenho capacidade para fazer isso. Mas aí tem que praticar. Meditação é prática também. Vou ver se eu consigo. Estou precisando meditar. Para ver se eu relaxo um pouco. Estou muito acelerada. Vamos lá. In your opinion, what are other situations and conflicts that could be found on the website? Que tipo de... A gente viu aqui um conflito, né? Que é falar em público, né? E a gente está falando de um website que é voltado para qual faixa etária? Adolescente. Quais seriam outros conflitos que poderiam ser encontrados nesse website? Bullying, muito bem. Briga entre amigos. É uma discussão entre amigos, né? Parou de falar com um amigo. Conflitos adolescentes, né? Bullying, parar de falar com um amigo. Não sei, Maicon. Ah, sim, mas aí é uma coisa, né? Vamos lá. Número 3 não dá para fazer, porque não dá para a gente juntar. Vamos lá para a página 137, galera. Professora, Oi, amor. a prova vai continuar do mesmo jeito que do último bimestre? Não sei, eu acredito que sim. Foi falado alguma coisa que mudaria?
Eu tô perguntando. Não. Bom, eu também não sei. Por enquanto, permanece. Eu acho que pelo menos os testes, que já tem data, vai continuar. Porque você está falando em relação a por conta desse que está sendo discutido em relação a retorno? É por isso? Não entendi, fala de novo. Sei, com certeza. Tô vendo que você está super focado. Não. Tá com algum probleminha? Não. Vamos lá. Página 137. Conditional sentences, aí a gente já estudou, né? Já falei para vocês, já expliquei. Aqui a gente vai praticar mais um pouquinho. Read more posts of the advice website. Aqui vai ter mais um post lá daquele website que ajuda os adolescentes a lidar com os conflitos. I have a problem and I don't know what to do. My best friend is disappointed in me because I told her parents she's being bullied at school. Então, qual é o problema que ela tem? Best friend, my best friend. O melhor amigo tá desapontado, né? Tá triste. Por quê? I told her parents. Eu falei, contei para quem? Os pais dela. She's being bullied at school. Que ela está sofrendo bullying na escola. She didn't want them to know. And she said, I didn't have the right to tell them. Ela não queria o quê? Que eles soubessem? Que eles soubessem, né? Que os pais soubessem. E ela disse que eu não tinha o direito de contá-los. What should I do? O que eu devo fazer? Agatha, 14 years old. Ela falou os pais do melhor amigo dela. Da melhor amiga dela. Que a melhor amiga dela está sofrendo bullying. Entendeu? Por exemplo, vai que o João Vitor está sofrendo bullying. Aí ele não quer que os pais dele saibam. Mas aí você vai e conta para os pais dele. Aí ele vai ficar chateado com você porque ele não queria que você contasse. Mas você é melhor amigo dele e você está triste porque vocês pararam de se falar. Vamos ver qual foi o conselho do Robson. You did the right thing. Ele acha que ela fez o quê? A coisa certa, né? Eu vou direcionar as minhas perguntas para quem estiver falando, hein? E vou tirar ponto se não me responder. You did the right thing. Now you should talk to your friend and explain that you were just trying to help her. Então, ele acha que ela fez a coisa certa. Agora, ela tem que conversar com a amiga e explicar, né, que ela só estava tentando ajudar. If that strategy doesn't work out, you will have to wait until she calms down and understands why you did that. Então, se essa estratégia não funcionar, aí ela vai ter que esperar, né, a amiga dela ficar calma, abaixar um pouco, né, os nervos e entender o que ela fez, por que ela fez. But if she's truly your friend, she won't want to lose your friendship.
que está escrito aí? She is truly your friend. Se ela é o quê? Verdadeiramente sua amiga. She won't want to lose your friendship. Ela não vai querer perder sua amizade. Ok. What is Agatha's problem? A gente já discutimos sobre isso. Qual é o problema de Agatha? Her best friend, né, a melhor amiga dela, is disappointed in her. A amiga dela tá chateada com ela. Vamos lá. What is your opinion about her friend's reaction after she tried to help? Qual é a sua opinião sobre a reação da amiga dela? Vocês acham que a amiga dela... Vocês vão ficar chateados também, assim? Tipo, parar de falar? Acho que sim. Acho que sim. Se alguém conta para sua mãe que você está sofrendo bullying, mas você não queria que ela soubesse. Tá querendo ajudar, mas aí você não quer que a pessoa... Você faz, né? Então, Amanda, eu também acho. Foi a Amanda que falou? Sim. Então, eu também ficaria chateada, mas não para tanto, né? Ficaria chateada assim num primeiro momento. Tipo, eu ia ficar chateada antes, aí depois eu ia deixar pra lá. Já foi. Num primeiro momento você fica com raiva, mas depois, quando você gosta mesmo da pessoa, vai passando a raiva, né? Você vai perdoando. Do you think that Agatha did the right thing to help her friend? Você acha que ela fez a coisa certa? Eu acho que ela fez a coisa certa. Também. Você falou com a psicóloga? Mas ele ficou chateado com você? Não ficou, não? Ah, que bom. Porque às vezes a pessoa não tem coragem de contar, porque acha que aí a pessoa, ou quem faz bullying, vai zoar mais ainda, né? Vai fazer mais ainda. E aí é bom que uma terceira pessoa, um amigo, né, entre na história para tentar ajudar. Não é legal você estar sem a máscara e toda hora ter que ficar chamando a sua atenção. Exatamente. Se ela não fizesse, né? Talvez se ela não tomasse essa atitude, poderia ficar pior a situação. And what advice would you give to Agatha and her friend? Qual conselho vocês dariam para a amiga da Agatha que está chateada com ela? Mas com essa violência toda, não tem necessidade. E para a Agatha, qual o conselho? Para a amiga dela, né? Diria para ela entender o posicionamento da Agatha que ela estava tentando ajudar.
Peraí. Eu não entendi, porque vocês não deixam. Fala de novo, Portela. Gente, que conselho é esse, Portela? Você conhece a Agatha, Portela? Tirando assim para todos os lados. Portela falou, gente. Olha o conselho do Portela. Para Agatha com ele, que ele faz ele esquecer a amiga. Como assim? Uma hora dessa, Portela. Tá cedo ainda. Ok, então vamos lá. Procurem aí nesse texto da página 137 uma first conditional. Uma primeira condicional, que a gente acabou de aprender. Yes. Também, né? Ele falou assim com tanta empolgação que eu pensei que ele fosse me dar a resposta agora. Ali no verdinho. Muito bem, perfeito. O João Vitor achou aqui, ó. If that strategy doesn't work out, you will have to wait until she calms down and understands. Perfeito. Só tem essa? E se ela realmente é sua amiga, ela não iria perder sua amizade. Exatamente. Cadê? Lá embaixo, né? If she is truly your friend, she won't want to lose your friendship. Então, encontramos aqui 2 exemplos de first conditional, ok? If that strategy doesn't work out, you will have to wait until she calms down and understands. And if she's truly your friend, she won't want to lose your friendship. Ok? Perfect. Então, vamos lá. Read this sentence again and check the correct answer. São exatamente as 2 frases que a gente encontrou lá em cima, né? What do these sentences express? O que essas frases expressam? Qual é o sentido delas? A condition that is impossible to happen or a condition that is likely to happen? Primeira ou segunda opção? Segunda. Segunda opção, né? A primeira condicional, como eu já havia falado no início da aula, ela expressa uma condição possível de acontecer, tá? Aquilo pode acontecer. Então, vai marcar the second one. Nossa, tá bom, né? Deu para entender que é a segunda aí. What is the structure used in the sentence above? Qual é a estrutura da first conditional? A gente usa past form ou present form? Present form, né? Future form of you will. With you will, né? E o futuro simples. Quem cantou, gente? Lucas, né? Óbvio. Three. Complete the sentences using the words in parentheses. Vamos lá? Para terminar. My parents will be worried if I... Lembrando lá da atividade que vocês acabaram de fazer no caderno, né? Porque é basicamente a mesma coisa. Só que aqui vocês só vão completar uma das frases. Lá vocês completaram as 2, tá? Na letra A, está começando pela if clause ou pela main clause? Main. Main clause, né? My parents will be worried. Na main clause eu uso
Simple future, will. Então, aqui na if clause, eu tenho que usar o simple present. Como que vai ficar, então, aqui essa frase? I get home late. Muito bem, Michael. Bia, tá começando pela main clause ou pela if clause? Main clause. Não tem o if no início, main clause. Então, vai ser o quê? Main clause, eu uso o quê? Presente simples ou futuro simples? Futuro. Futuro simples. Então, vai ficar I will feel really happy if he helps me with homework. Vou ficar muito feliz se ele me ajudar com o dever de casa. Todas elas começam pela main clause, né? So, she will be afraid. Então, aqui já está sendo utilizado o will. She will be afraid. If she... Como que vai ficar esse verbo aí, watch? É só repetir, watch? O que eu tenho que acrescentar nele? S. S. Vai ficar watches. So, she will be afraid if she watches a horror movie. A última. He will be disappointed in me if I tell his secret to everybody. Perfeito. Ok. Então, por hoje é só. Continuamos na próxima aula. Bye, bye, guys. Bom fim de semana, boa semana. Tchau, professora. Tchau, professora. Bye, bye. Até semana que vem.